Acho que estamos ao vivo. Agora é o momento que eu pego o link dessa nossa live e coloco nos grupos para vocês. Senão vocês não conseguem me assistir, não é mesmo? Então vamos lá. Lembrando que essa live vai ser uma live que eu vou tirar dúvidas de redação em geral. E vocês podem usar o chat para falar comigo. Deixa eu dizer aqui. Calma, que vai dar tudo certo. Ó. Vai começar a minha live. Coloquei lá no Instagram. Pro pessoal do Instagram. Vamos ver se eles virão. E agora, a galera do nossos grupinhos do WhatsApp. Oi, Vitor Hugo! Me achou! Muito bom! Vê se o áudio tá legal. Eu tô mandando o link para os grupos de redação, para o pessoal saber que já começou a live. Pra gente poder começar com todo mundo. Porque, no caso, só você me achou aqui sem nenhum tipo de link. Eu já botei o link no Instagram e agora eu tô botando no WhatsApp. Tudo bem. Com você, tudo bem? Fazendo muita redação? Espero que sim. Vamos botar aqui. Ah, a galera tá conseguindo! Cristiane! Denise, tudo bem com vocês? Gente, me conta uma coisa, o áudio tá bom? Vocês sabem, eu disse lá nos áudios, eu tô testando essa jossa desse YouTube pela primeira vez na vida! Na vida! Muito bom. Entrei agora no grupo. Oba! Alguém que tá no grupo pode digitar lá pra mim que já começou a live? Tipo, gente, começou a live, entrem! Porque agora eu tô aqui com vocês, né? No caso, não vou poder ficar dando muita atenção lá no grupo. Tá? Vou até botar. Começou, galera! Pronto. E aí, gente, seguinte, hoje a gente vai estudar redação. Hoje a gente vai falar sobre introduções, como fazer uma introdução perfeita, para que você não fique com medo de começar o seu texto. Vocês têm medo de começar? Provável, né? Muita gente tem. Ai, que bom que o áudio está ótimo. Gente, vamos conversar sobre esse ponto aí, Vanusa, do grupo tá fechado. Isso foi proposital, tá? Já falo sobre isso. É verdade. Eu falei, gente, digita avisando. Ai, meu Deus. A pessoa esqueceu que o grupo tá silenciado por mim mesmo, né? No caso. O que acontece, gente? Eu coloquei o grupo de todo mundo silenciado. Acho que somos ao todo agora 6 grupos. E todos os grupos estão silenciados. Qual a ideia disso, né? Não é porque eu sou uma pessoa má. É porque eu achei que, assim, não ia ficar aquela zona. Até porque somos 200 e tantos num grupo. E eu sei que a gente gosta de falar. A gente gosta de abrir o nosso coração, né? No grupo. Ainda mais com a professora lá. Vocês vão querer tirar dúvida, mandar redação. Eu conheço vocês. E aí, o que acontece? Eu falei, poxa, vou ter uma sacada aqui. Eu vou silenciar os grupos. Vai ser ruim, porque a gente não vai ter uma interação tão grande. Mas vai ser bom porque vocês vão receber conteúdo de valor, conteúdo de qualidade, sem aquele vulco-vulco, sabe? Um monte de gente falando e aquelas notificações do celular. Eu não sei vocês, mas eu tenho tempos e tempos que eu aboli notificação no meu celular. Porque aquilo me deixava ansiosa. Já parei em psicóloga por causa de notificação do celular. Mentira, não parei não. Mas é praticamente isso. A gente fica nervoso, né? Estressado com tanta notificação. E aí um monte de gente conversando, você ia perder. Cadê o material? Manda de novo. Ia ser aquela zona. Então concordam comigo que, assim, de alguma maneira eu quis ajudar? Tá? Não me matem.
foi para ser um ponto positivo, tá? Para tudo que aparecer de notificação, vocês olharem e falarem, isso aqui é notificação da professora, é conteúdo, tá bom? Show. Prefiro o grupo do jeito que tá, sem isso aí. Informações desnecessárias que atrapalham. Show, galera! Ai, tô muito feliz que vocês estão aqui. Então, olha só. A live de hoje, assim como as dicas que eu tenho dado nos grupos, a live de hoje ela é uma live de conteúdo de valor. E o que eu quero dizer com conteúdo de valor? Conteúdo que dificilmente eu dou de graça no meu Instagram. No Instagram eu dou muita dica, eu mostro parágrafo, mas eu não explico passo a passo, assim, cara a cara, como eu tô fazendo com vocês hoje, né? Isso aqui eu faço para aluno particular, isso aqui eu faço para aluno meu de turma. Então, assim, vocês estão sendo privilegiados de ter esse momento aqui comigo. Para tirar dúvida, eu vou ler as perguntas e as dúvidas de vocês com relação a tudo, tá? Tudo sobre redação. Mas o aulão de hoje, que é a nossa aula de número 1, ela tem o foco direcionado para introdução. Então, se você já tem dúvidas e perguntas sobre introdução, se você tem dificuldade de introdução, essa live é para você. E aí, como é que vai funcionar amanhã? Amanhã vai ter mais um aulão e na quarta-feira também. São 3 aulões no total dessa semana nossa focada na redação. E esses aulões, eles vão ser introdução hoje, desenvolvimento amanhã. Acho que desenvolvimento é uma área que pega geral, né? Geral fica meio, caraca, desenvolvimento. E na quarta-feira, conclusão. A gente vai aprender a fazer, tirar dúvida, eu vou dar o passo a passo para vocês. E para isso, eu quero que, assim como nas dicas que eu dei lá no grupo, eu quero que vocês estejam comprometidos aqui comigo. Vocês estão comprometidos? Vocês estão me assistindo não é para ver esse rostinho bonito, né? É para realmente estudar? É para realmente aprender? Então, nem preciso dizer, né? Quero ver se vocês estão sagazes. O que eu ia falar agora para vocês fazerem antes de eu dar o conteúdo? Escreve aqui nos comentários para eu ver. Se vocês já me conheceram nesse pouquinho de tempo, o que eu ia recomendar nesse exato momento antes de começar a dar as dicas? Ó, Vanusa comprometidos! Maravilha! Maravilhosa! Cara, você sabe que você tem seguidores fiéis, sabe? Alunos, estudiosos, fiéis, de verdade, quando aparece isso daí, tá? Por exemplo, Lohane, Maria Eduarda, Vitor Hugo, Tainara, pegar o caderno. Eu virei a tia louca do caderno, já tô reparando isso. Pegar o caderno para anotação. Gente, eu vou falar isso em todos os áudios daquele grupo, tá? E aqui também nas lives. Por quê? Porque é para estudar, não é para bater bola, eu não sou piadista, tá? Aliás, eu sinto maior dificuldade nisso. Eu admiro muito professores que sabem cantar, fazer paródia, fazer piada na aula. Eu não sou dessas. Eu não sou dessas. Apesar de eu achar muito legal, não tenho esse dom. Gente, é o seguinte, ainda dá tempo de você mandar esse link dessa live para todos os seus amigos, para todos aqueles que você acha que precisam desse conteúdo. E é isso. Então, vamos lá. Muito obrigada. O que eu vou fazer? Nesse começo, eu vou dar o conteúdo para a gente anotar no caderno. Eu vou falar tudo com calma, tá bom? E no finalzinho da live, eu vou deixar aberto para perguntas de redação em geral, perguntas de dúvidas das dicas de ontem e de hoje, que eu dei no WhatsApp, se alguém tiver alguma dúvida, né? E perguntas sobre a introdução, já que a live de hoje o foco é a introdução. Combinado? Preparados? Maravilha. Então vamos que vamos. Gente, lembrando, muito especial, vocês todos provavelmente vieram do meu Instagram, né? Provavelmente. Aí eu tenho 2 recados. segura essa. 2 recados. O primeiro, eu estou usando o YouTube pela primeira vez. Eu nunca fiz vídeo pro YouTube. Eu nunca fiz live no YouTube. Estou testando essa jossa pela primeira vez, já estou adorando, né? Em breve teremos muitos vídeos aqui no canal. Acho que vocês vão gostar, né? E segunda dica é, como vocês todos vieram provavelmente através do Instagram, logo depois que acabar essa live, assim, acabou a live, é papum. Eu vou sair daqui, eu vou entrar numa live no Instagram, mas não vai ser uma live maçante de conteúdo, porque já vão ser aí umas 9 da noite. E a ideia é que eu vou trazer uma convidada especial.
eu vou trazer uma ex-aluna minha, que foi aprovada em medicina. Quem aí tem um sonho de passar por medicina? Então, o papel dela vai ser fazer uma live comigo para dar dicas de técnicas de estudo, como estudar em casa, que cursinho fazer, como que estuda para redação da forma correta, o que mais? Como que é a faculdade de medicina, porque ela já está lá, já tem, não sei, 2 períodos, alguma coisa assim, acho que ela passou em 2018, se eu não me engano. Então, assim, a gente vai bater um papo bem legal, bem suave, bem tranquilo sobre tudo que você precisa para passar para medicina. Às vezes ela tem uma dica assim, cara, essencial para você, entendeu? Então não perde também. Sai daqui e me acompanha lá no Instagram depois, combinado? E é isso. Vamos lá, deixa eu molhar a boca. Eu falo muito, gente. Olha, ó Jesus na causa, quando eu comecei a dar aula, segredos de uma professora. Quando eu comecei a dar aula, e eu fui dar aula no cursinho, né? Olha só, babados. E aí eu chegava no cursinho, eu dava minha aula, e tinha sempre um professor depois de mim, lógico, qualquer cursinho tem a sua aula, e no tempo seguinte é o horário do outro professor. Menina, menino, quem disse que eu acabava a aula? Quem disse? O professor ficava, ele abria a porta, oi, Stephanie, só pra avisar que eu tô aqui, tá? Eu, opa, já tá aí. Mas eu continuava. Gente, tadinho, é do Thales, é do Cristiano, tadinho, lembro deles até hoje. Eles sofriam na minha mão, porque eles ficavam assim, com 20 minutos para dar física, porque eu roubava demais o tempo deles. Que a pessoa fala, a bichinha fala. Bom, então vamos lá. Gente, segura as perguntas aqui agora no chat. Segura. Eu sei que você tem dúvida sobre a nossa dinâmica lá no WhatsApp, dúvida sobre redação, mas segura a pergunta, porque eu vou liberar daqui a pouco. Agora a gente vai respirar fundo, vai pegar o caderno, o lápis, a borracha, para escrever o conteúdo de hoje. Show? Então, bora lá. Galera, é o seguinte, falando sobre introdução, o que eu acho que é muito importante que a gente precisa anotar sobre uma introdução, antes de mais nada? Primeiro, você vai colocar no seu caderno a data de hoje, né? Se fazer o aluno organizado da tia Teteca, era assim que os meus alunos antigamente me chamavam, inclusive, no cursinho. Se fazer o aluno organizado da tia Teteca e anotar direitinho a data de hoje, o título da aula, né? Para você ter aquele caderno organizado. Então, como título de hoje, você pode botar introdução. Passo a passo da introdução. E eu quero que você escreva. A primeira coisa que eu vou fazer nessa live é meio que ditar. Eu vou ditar para você um monte de coisa para você anotar. Tá bom? Então, prepara a mão aí. Bora lá. Sobre a introdução. Primeira coisa que você vai escrever. O conceito da introdução. Conceito de introdução. Então, introdução, no seu conceito, né? Para que ela serve? Da FUVEST, eu estou falando da Unicamp, quando é uma dissertação argumentativa, né? Eu estou falando da prova da FAB, da Marinha, de concurso público, eu estou falando de qualquer prova de redação que cobre dissertação argumentativa, certo? Qualquer prova que cobre dissertação argumentativa precisa ter uma introdução. E qual é o conceito mais básico de introdução que vocês precisam ter em mente? Que a introdução é para introduzir, né? Que a introdução serve para introduzir o seu raciocínio. Mas não para você mesmo. Introduzir para o leitor. E quando a gente fala de concurso de vestibular, quem é o nosso leitor? É a banca. São os corretores do Enem, os corretores da FUVEST, os corretores da UERJ, e assim por diante. Então, a gente tem que escrever de uma maneira muito clara para esse povo entender a nossa mensagem, primeiramente. Tá? Então, conceito de introdução, introduzir o raciocínio para que o corretor entenda claramente sobre o que a gente vai abordar na redação. Esse é o conceito mais básico, tá? Que vocês sabem por aí, vocês têm a noção disso. Ok. Depois de saber o conceito base, eu vou passar para vocês os 4 grandes pilares, os 4 grandes, como eu posso dizer? As 4 grandes funções de uma introdução. Quem conhece meu Instagram sabe que eu amo introduções criativas. Vocês veem muito isso no meu Instagram. Aliás, eu acho que é um tipo de post que vocês adoram, né? Introdução criativa.
E aí, o que acontece? Nesses 4 pilares, nós temos, primeiro, anota aí, primeiro pilar, primeira coisa que não pode faltar na sua introdução, contextualizar o tema. Eu boto até coloridinho no meu Instagram, né? Boto com cores, para vocês identificarem. Então, a primeira coisa mais importante é você contextualizar o tema da redação. Escreva isso. Primeiro ponto, que não pode faltar. Mas, professor, o que é contextualizar? Essa palavra é meio esquisita. O que ela significa? Gente, é simples. Contextualizar significa pincelar o tema, significa apresentar o tema para o leitor. Basicamente isso. Então, você vai apresentar, desculpa, você vai apresentar o tema para o leitor. Simples assim, tá? E nessa de apresentar o tema, você tem várias técnicas para fazer isso. Isso que eu vou revelar agora. Quais são essas técnicas que nós temos para apresentar o tema da redação para o leitor? Então, você pode botar aí subtópico, porque o tópico número 1, que a gente não pode deixar de fazer, é apresentar o tema, que se chama contextualizar, mas a gente tem o subtópico. Subtópico é quais são os tipos de contextualização. Tipos de, pode até escrever isso, tipos de contextualização. Então, vamos lá. Tipos de contextualização. Um primeiro tipo de contextualização muito usado, muito legal, muito enriquecedor, é a alusão histórica. Você já deve ter escutado por aí, né? Ela é famosinha. Então, a alusão histórica nada mais é do que você trazer alguma referência histórica do passado. Uma referência histórica de algum momento chave do passado. Que tem a ver com aquele tema. Então, você pode falar durante o período da Guerra Fria, tanana, tanana. Ou então, a partir da terceira Revolução Industrial, tanana, tanana. Isso é começar o texto com alusão histórica. Beleza? Beleza. Outro tipo de técnica para abrir o texto, para contextualizar o tema. Você pode contextualizar o tema usando flashes. Flash é como se fossem fotografias, cenas que você vai passar para o papel. Então, imagine que o tema é obesidade infantil, que foi o tema da nossa dica número 1. Poxa, o que me vem à mente quando eu penso em obesidade infantil? Me vem à mente, sei lá, bullying com a criança, me vem à mente McDonald's, me vem à mente Burger King, me vem à mente Kinder Ovo, enfim, coisas relacionadas à criança de comer, por exemplo. Ótimo. Então, eu posso pegar 3 coisas relacionadas à obesidade infantil que me remetam a 3 cenas e colocá-las uma do lado da outra, separadas por ponto ou por vírgula. Ou até por ponto e vírgula também. Então, por exemplo, abrindo o texto com flash é, por exemplo, McDonald's, ponto. Burger King, ponto. Fala outro aí, gente. Subway. Ou então, uma marca de chocolate que eles gostam, tipo Kinder Ovo. Qualquer uma coisa assim, tá, gente? Ponto. Qualquer uma de fast food, exatamente. Esses são essas são as principais redes de fast food, ou essa é a base da alimentação infantil hoje no Brasil. Entendeu? Você vai colocar o flash, é justamente esse flash de 3 tópicos muito fortes que te remetam àquele tema. Ok. Próximo. Além de alusão histórica e além de flash, nós temos uma maneira de começar a nossa redação usando uma contextualização básica. Eu não gosto de ensinar tanto essa, porque essa é muito senso comum, essa é muito usada, essa não traz nenhum tipo de força, nenhum tipo de autoria para o seu texto. Que é aquela maneira que todo mundo começa quando não sabe fazer redação. Tipo, desde os primórdios da humanidade, as crianças comem demais. Ou, muito se sabe que a obesidade infantil vem crescendo no Brasil.
Estudos apontam que a obesidade infantil é um grande mal do século XXI. E assim vocês começam com aquelas frases que normalmente são mais clichês, que são mais comuns e não são tão bacanas. Mas está errado, Stephanie? Não, não está errado. Já já vou te mostrar a diferença de uma coisa para outra. A única questão é que o nome dessa técnica de contextualização é contextualização básica. Porque você vai começar de forma básica, sem trazer nada de muito especial. Tá? Muito bem. Outra técnica muito boa de contextualização que eu amo de paixão é o uso de interdisciplinaridade. Pensa comigo nessa palavra, interdisciplinar, entre disciplinas. E o que ela significa? Ela significa nada mais nada menos do que você colocar na sua redação, abrir sua redação com outra matéria escolar. Por exemplo, biologia. Você consegue fazer uma boa associação entre biologia e o tema? Você pode começar. Segundo, o conceito de genética estudado na biologia, o azinho biológico. Você pode abrir o seu texto com o conceito da física, tá? De acordo com a primeira lei de Newton, tananã, tananã, tananã. E você vai fazer uma analogia da primeira lei de Newton com o tema, na abertura do seu texto, que é a nossa contextualização. Tudo bem por enquanto, gente? Estão entendendo? Então, já dei 4 técnicas de contextualizar, ou seja, de abrir o texto. Primeira, alusão histórica. Fazer assim, primeira, alusão histórica. Segunda, foi flash. Terceira, basicona, sem muita coisa. Quarta, interdisciplinar. E a quinta, que eu amo, eu acho que é a minha preferida, é você usar conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo como assim, prof? Conhecimento de mundo é você saber, sei lá, as relações que estão se dando agora por conta do coronavírus entre os países. Conhecimento de mundo é você saber que o corpo humano é feito de, sei lá, mais de tantos por cento, mais de 70% de água. Conhecimento de mundo é você trazer uma série da Netflix, lá, Casa de Papel. Conhecimento de mundo. Conhecimento de mundo é você pegar um livro que você leu, tipo Senhor dos Anéis, Harry Potter, Dom Casmurro, não importa o tipo de livro, nem sempre precisa ser um livro renomado, tá? Pode ser até um livro um pouco desconhecido, sem problemas. Desde que você combine aquela história, dê uma resumida na história e ao mesmo tempo associe essa história ao tema. Você pode usar uma música, tá? Então, todas essas técnicas que a gente vê são super criativas no meu Instagram e no de outros professores por aí, é justamente começando o texto, abrindo o texto com a contextualização de criatividade, que é a contextualização que usa conhecimento de mundo, certo? Muito bem. E aí você pode usar tudo que você conhecer. Por exemplo, tem muita gente que usa Constituição Federal de 1988. Eu amo, eu acho maravilhosa. Eu acho que a Constituição tem uma gama, ela abrange uma gama tão enorme, tão vasta de temas possíveis, que, cara, você não precisa, como eu sempre falo, né? Você não precisa ficar decorando filósofo, você não precisa ficar decorando citação de ninguém. Se você souber ali mais ou menos o artigo 4º, o artigo 5º da Constituição, cara, você está muito feito. Você está muito feito, você está com muito repertório, justamente para abrir o seu texto com conhecimento de mundo, ou até mesmo para usar a Constituição em outro momento do seu texto, que a gente vai falar amanhã, por exemplo, no desenvolvimento. Show? Então, a Vanusa, por exemplo, está dizendo aqui que ela usou o filme Alto da Compadecida na última redação. Vanusa, você tirou quanto mesmo? Você foi muito bem na redação, né? E não tem essa, gente. Vocês me vêm colocando, dá para usar Big Brother Brasil, foi um dos meus últimos posts. Né? Você pode usar Big Brother Brasil, que é conhecimento de mundo, desde que bem associado ao tema. Esse é o segredo de usar conhecimento de mundo e repertório na redação inteira, por sinal. Mas na introdução também. Ó, Vanusa tirou 940, usando o Alto da Compadecida, que é um filmaço maravilhoso, que todo mundo já viu, né? Se você não viu ainda, você precisa ver o Alto da Compadecida, que é maravilhoso. É clássico, é um filme clássico, tá? Aí o Vitor Hugo perguntou, então, Stephanie, quer dizer que eu posso usar repertório
sociocultural na minha introdução, sim, esse já é o primeiro momento que você dá um tapa na cara da sociedade, para não dizer um tapa na cara do corretor e falar, olha só, cheguei chegando, bagunçando a zorra toda. É nesse nível. Cheguei chegando, por quê? Porque eu não vim aqui para brincar. Eu já comecei meu texto, eu já botei a cara a tapa, eu já abri essa bagaça com repertório. E não é qualquer repertório não, tá? Eu fiz uma excelente associação de um filme com o tema da redação. Pegou? Então é assim, gente. Isso é só o começo. Isso é só o começo, tá? Isso é só a contextualização. Lembra que eu falei que eram 4 pilares? 4 coisas que vocês têm que fazer numa introdução e não podem deixar de fazer? A primeira delas foi contextualizar com essas técnicas todas que eu fui falando até agora. Tá? Show. Muito bem. Depois disso, depois que você abrir o texto, aliás, ainda sobre a abertura do texto, muita gente me pergunta, prof, que conectivo eu posso usar para abrir o meu texto? Nenhum. Zero. Zero conectivos. A pior coisa que você pode fazer é abrir o texto com conectivo marcado. Não se começa uma redação com conectivo marcado, nem com uma frase pronta. Quer ver a dica que eu só dou para aluno meu particular? Você vai abrir o seu texto, com aquilo de criativo que você iria usar naquela introdução. Porque muita gente, às vezes, tem a Constituição, tem a Branca de Neve para usar. Algum aluno do Instagram veio falar, cara, eu usei Branca de Neve na redação e ficou muito maneiro. O desenho, né? Branca de Neve. Cara, você tem essa ideia na hora, você vai usar, mas você começa o seu texto assim, ó. Muito se sabe que o preconceito é um mal do século XXI. No desenho animado Branca de Neve, existem vários estereótipos de anões e de personalidades e que sofrem preconceito e patati patatá patatá. Para que isso? Para que isso, sociedade? Para que começar a redação de forma tão clichê, tão pequena? Para quê? Eu quero você causando na redação. Tá bom? E causar na redação significa, pá, no desenho da Disney, a Branca de Neve, existem, sei lá, os 7 anões representam um estereótipo de tá, e nananana. Contudo, aí eu vou falar desse contudo daqui a pouco, mas aí vocês botam, contudo, apesar de parecer apenas uma ficção, apenas um desenho infantil, ele representa muito mais da nossa realidade preconceituosa e estereotipada do que a gente pode imaginar. Então você começa com aquilo de mais criativo que você tem como carta na manga para uma introdução. Show? Beleza, fica muito ruim começar a redação com conectivo. Beleza, agora sim eu vou partir para o segundo ponto importante que não pode faltar numa redação. Desculpa, numa introdução. O primeiro foi contextualizar o tema, que é apresentar esse tema para o leitor de uma maneira criativa, de preferência, que você já começa já causando. O segundo é você problematizar o tema. Tem técnica para isso. Primeira coisa que você precisa escrever no seu caderno, não é toda redação que você vai ter que problematizar. Temas como o da UERJ, temas como o da FUVEST, temas como de outros concursos públicos, nem sempre exigem que você dê soluções, nem sempre exigem que você dê que você apresente um problema. Pelo contrário, ele quer que você fale coisas positivas. E isso, cara, quebra assim a gente de uma forma, porque a gente vem escutando sempre que tem que fazer soluções, que tem que mostrar problemas. E aí você chega em outro concurso e não é nada daquilo. Você não tem que mostrar problemas. Você não tem que dar soluções. Estão me entendendo? Então, essa etapa específica, esse segundo passo específico, que é muito importante, ele só é válido para os temas que exigem soluções. Você pode cair numa prova da Polícia Federal, tá fazendo concurso público, e aí o tema da redação vem lá, quais os problemas e as soluções para a questão do uso de drogas? Aí você tá num tema típico do Enem. Aí você sabe, poxa, a Stephanie falou que toda vez que cobrar soluções, eu tenho que apresentar um problema. Aí tá topzera da balada. Mesmo na prova da Polícia Federal, você vai aplicar essa técnica de apresentar um problema na sua introdução. Mas não, Stephanie, não é isso, não é o caso. O tema não tem nada a ver com problematização. É a importância da amizade.
não vou problematizar. Simplesmente não vou problematizar. Mas eu não vou falar dessas técnicas agora dos outros concursos, tá? Por enquanto, meu foco aqui vai ser para o Enem. Então, você vai anotar aí no seu caderno que o segundo tópico importantíssimo de ser feito no Enem é justamente a problematização. O que é problematizar? É você destacar, evidenciar, mencionar o problema daquele tema. Só que o Enem, ele tem, sabe, coisa de pegadinha? Tem ano que ele tá bonzinho, tem ano que ele tá querendo pegar uma pegadinha em você. Por quê? Porque tem ano que ele já cobra um problema. Você olha para aquilo ali e você fala, opa, isso aqui é um problema. O próprio tema vem em formato de problema. Por exemplo, o desafio do uso de drogas na sociedade. Você olha e fala, caraca, realmente, o uso de drogas é um problemaço que a gente vive hoje e não tem uma solução tão grande ainda. Ok. E aí, nem sempre isso acontece. Muitas e muitas vezes o Enem ele vai pregar uma pecinha na gente e vai colocar qual a importância, sei lá, de respeitar as leis no Brasil. Você pode falar só coisa boa, só coisa positiva na redação do Enem? Não, não pode. Você tem que destacar o problema. E é nessa hora que você, aluno focado na redação, você fala, lembrei da Stephanie. Eu tenho que destacar o problema. A importância de respeitar as leis no Brasil é agora que entra a minha introdução falando muitos indivíduos não respeitam as leis no território brasileiro. É simples. É aquela evidência de um problema bem básico, tá? Bem basicão mesmo. Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Gente, sim, eu dei o exemplo usando a gente, nós, né, que é a primeira pessoa do plural, e não pode. Retomando aqui. Eu, por acaso, usei o agente, mas ele não é bem-vindo na redação do Enem. Você não perde ponto. Não tem nenhum critério no Enem que faça você perder ponto, porque usou a primeira pessoa do plural. Ela não é indicada, e quando o aluno usa, a gente bate o olho e fala, outra redação fraca vindo por aí. Porque o aluno nem sabe que seria mais indicado usar a terceira pessoa. Então, a gente já fica com aquela sensação de que é uma redação fraca. A primeira impressão já não é boa. Mas não tem nenhum critério dentro do Enem, da grade inteira do Enem, que avalia ou tira ponto porque você usou a primeira do plural. Tá bom? Agora, a primeira do singular, pelo amor de Deus, né? Se você usar do texto, tapa na tua cara. A primeira do plural, do singular, sou eu acho, eu penso, eu acredito, ou penso, acredito e acho. Jamais você pode usar. Combinado? Combinado. Então, dúvida resolvida. Vamos voltar para a introdução. Então, primeiro item que não pode deixar de ser cumprido, contextualizar o tema de preferência de maneira criativa. Abrir o texto de maneira criativa. Segundo passo, problematizar o tema. E aí você vai escrever assim no seu caderno, que nem eu dou para os meus alunos. Você vai problematizar o tema, anota isso, você vai problematizar o tema, indicar o problema, evidenciando o contexto atual do Brasil, ou seja, o contexto contemporâneo atual do Brasil, e fazendo link com a contextualização usada anteriormente. Vou repetir. Você vai problematizar o tema. No contexto do Brasil atual, fazendo correlação, fazendo alguma relação, algum link com a contextualização usada anteriormente. Como assim, professora? Assim, no desenho infantil Branca de Neve da Disney, os 7 anões representam vários estereótipos diferenciados de personalidade, padrões de beleza e blá, 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 blá. Ponto. Isso foi o primeiro período, isso foi a primeira frase contextualizando. Agora, eu não posso simplesmente escrever assim. No Brasil atual, muitas pessoas sofrem preconceito por serem anões, por serem diferentes, por serem, sei lá, terem personalidades diferentes. Eu não posso fazer isso. Eu tenho que ter um link entre o filme e a vida real. Então, eu vou sim mostrar o problema do Brasil atual com relação ao tema, que
supostamente aqui no meu exemplo, o tema é estereótipo. Mas eu preciso desse link, eu preciso desse gancho, entendeu? Eu preciso desse gancho. E aí esse gancho é fora da ficção. Contudo, apesar de parecer apenas um desenho inofensivo, ele tem muito mais a ensinar à sociedade. Tirei o agente, viu? Ele tem muito mais a ensinar à sociedade do que se imagina. Entenderam? Eu preciso desse link. Vírgula. Uma vez que grande parte dos indivíduos ou das pessoas sofrem com discriminação por serem diferentes. Então, estão pegando? Eu preciso desse link. Se você não faz esse link do fora da ficção, ou então do contudo, apesar de parecer apenas um desenho animado, ele mostra muito mais da realidade do Brasil atual do que se pode imaginar. Se eu não tenho esse link, tá tudo errado. Não valeu de nada a Branca de Neve que você usou antes. Sacou? É nesse viés que vocês têm que pensar. Tá bom? Deixa eu ver o que vocês estão falando aqui. Repertório que eu falo, gente, é justamente usar conhecimento de mundo ou interdisciplinaridade. Conhecimento de mundo é tudo aquilo que você tem de conhecimento de mundo que eu falei no comecinho da live. Então, se eu sei alguma coisa importante sobre os Estados Unidos, se eu sei que o corpo é constituído 70% de água, ou sei lá, mais do que isso, se eu sei citar a Branca de Neve, isso se chama repertório. E usar as outras matérias, como história, geografia, biologia, matemática, física, química, etc., filosofia, etc., isso também se chama repertório. Um se chama repertório de conhecimento de mundo, onde você pode usar filme, música, série. E o outro se chama repertório interdisciplinar, que você usa história, biologia, matemática, física e química. Tá? Muito bem. Então, uma vez que a gente fez o primeiro passo e que a gente correlacionou o primeiro passo ao segundo, que é mostrar o problema real daquele tema no contexto do Brasil atual, mas fazendo um link inteligente com o que foi dito lá de criativo, a gente vai para o nosso terceiro passo. Terceiro passo é apresentar os argumentos. Sim, isso não é obrigatório no Enem, não tem nenhum item na grade de correção que obrigue o aluno a usar a apresentação dos argumentos, mas todo aluno que usa tira acima de 900. Só isso que eu tenho para dizer para vocês. A gente bate o olho, quando o corretor do Enem corrige uma redação que tem os argumentos apresentados previamente, pontuados ali, como quem diz assim, olha, corretor, vem cá, deixa eu te contar um segredo. Eu vou falar desse tópico aqui e desse tópico aqui durante o meu texto, tá? Só para te avisar, assim, nada demais, não. Era só para te manter informado mesmo do que eu vou falar, entendeu? Toda vez que o aluno faz isso, ele demonstra um baita projeto textual. Projeto textual é um nome que os corretores usam na hora de corrigir uma redação. E o projeto textual nada mais é do que você mostrar que você foi sagaz, você pensou em tudo aquilo antes de escrever a redação. Mas você não tem noção da diferença que isso faz na sua vida. Muita. Muita mesmo. Toda vez que você escrever na sua introdução que você vai abordar tal e tal tópicos durante o seu texto, e você realmente abordar tal e tal tópico, cumprir com aquilo que você se comprometeu a falar, cara, você está feito no Enem, porque você está mostrando muita organização. Eu sempre brinco com os meus alunos, eu vou fazer isso com vocês aqui agora. Vocês não podem tentar fazer uma redação à la Chico Xavier. Nem sei se eu falei isso em um dos áudios da dica. Redação Chico Xavier. Chico Xavier foi um espiritualista, não sei, ele psicografava, ele acreditava, né, no espiritismo, nessa religião, e ele psicografava cartas vindas de pessoas que já tinham falecido, que queriam se comunicar com seus familiares que estavam vivos aqui. Ok. O que ele fazia? Ele abaixava a cabeça assim, ó, é uma cena muito marcante, porque ele sempre fazia isso. Ele abaixava a cabeça assim, pegava a canetinha dele, ele se comunicava com o além, e começava a escrever, mas de um jeito assim, todo rabiscado, que o que o além passava para ele reproduzia na hora no texto. Então, não tinha assim, não, peraí, rapidinho, deixa eu melhorar essa escrita aqui, que não tá legal. Deixa eu dar uma organizada. Não tinha isso, entendeu? Na medida em que vinha a mensagem, aquilo ia para a escrita. Automático.
não seja Chico Xavier. Não, né? Redação à la Chico Xavier. Quando você mostra o projeto textual, você mostra que você pensou em tudo. Você fala assim, amigo, pensei em tudo. Eu não fui escrevendo conforme o fluxo de pensamento vinha na minha cabeça. Eu escrevi tudo muito organizadamente. Sabe meu desenvolvimento 1? Ele já estava pensado e planejado, há séculos. Sabe meu desenvolvimento 2? Ele já estava pensado, há muito tempo. Como que você demonstra isso para o seu corretor no Enem? Com a terceiro passo da introdução. Apresentando os argumentos. Ok? Você vai apresentar que vai falar disso e daquilo. Combinado? Combinado. E, por fim, além de fazer isso tudo, além desses 3 passos importantíssimos, você tem que, obrigatoriamente, apresentar uma tese. Que eu falei hoje um pouquinho dela na aula, né? Nos áudios do grupo. O que é essa bendita tese? Tese, gente, nada mais é do que aquilo que você quer defender sobre o tema, né? E aí a sua tese, para que ela seja encarada como uma tese forte, primeiro, calma aí. Primeiro, você não pode confundir tese com problema. Eu sempre falo isso. Imagina que eu falo assim, meu namorado terminou comigo. Isso é um problema, pelo menos para mim. Meu namorado terminou comigo, é um problema para mim, certo? Mas qual é a minha opinião sobre isso? Eu não dei minha opinião. Você sabe minha opinião? Você sabe se eu gostei? De repente eu tô adorando, que eu queria a vida de solteira, ir pra festa, ir pra balada. Você sabe se eu gostei ou se eu fiquei triste? Se eu achei bom, se eu achei ruim? Você não sabe. Então, o meu namorado ter terminado comigo é uma informação que, por acaso ali, significa um problema, tá? Então, quando você fala o desmatamento sempre aconteceu no Brasil. Isso daí é o problema, isso não é uma opinião. Opinião é quando você se posiciona com relação àquele problema. Então, a partir do momento que eu falo, olha, o término do meu namoro representa fraqueza, pronto, me posicionei. Você já sabe que eu fiquei triste com aquele término. Aí eu consegui me dar uma opinião, tá? Agora, o desmatamento acontece sempre aconteceu no Brasil. É um problema. Agora você tem que dar opinião sobre esse problema. Então, o desmatamento sempre aconteceu no Brasil e isso representa uma grave falha para o país. E isso é altamente prejudicial para toda a nação. Tá vendo essa partezinha? Essa partezinha do final é a tese. Tá bom? Por que cargas d'água? Eu não dei exemplo ainda, que eu já vi ali, que vocês estão falando, de apresentação dos argumentos. Porque na minha técnica, na técnica focada na redação, eu gosto de juntar. Vocês já viram isso nas minhas introduções dos meus alunos, que eu só boto introdução de aluno lá no meu Instagram. Vocês já viram que a grande maioria, quase que 90%, coloca a apresentação dos argumentos junto da tese, no mesmo período. Período é frase, na mesma frase, tá? Vou dar um exemplo de cabeça aqui, porque quem sabe faz ao vivo, né? Não é nem domingo, mas eu já tô incorporado no Faustão. Então, olha só. Você vai colocar lá, passei o primeiro período, que eu contextualizei de forma criativa, passei o segundo período, que eu mostrei o problema e fiz o link com a Branca de Neve. E agora, no terceira frase, terceiro período da minha introdução, eu vou escrever alguma coisa do tipo: assim, eu gosto do conectivo assim. Assim, vírgula. Anotem, tô falando devagar para você anotar. Assim, vírgula. Seja por falta de políticas públicas mais rígidas, vírgula. Então, seja por falta de políticas públicas mais rígidas, vírgula. Seja por uma educação falha vinda de casa, vírgula. Então, seja por políticas públicas pouco rígidas, vírgula.
seja por uma educação falha vinda de casa, vírgula. Vou pegar a palavra-chave do tema da redação, vamos supor que é preconceito. O preconceito é uma mazela nacional altamente prejudicial à população e que precisa ser resolvida urgentemente. Tá entendendo? Não vou lembrar do que eu falei agora, não, gente. Calma aí. Essas coisas que vem na cabeça assim, tipo Chico Xavier, entendeu? A pessoa não lembra, não, depois. Mas vocês pegaram, né? Quem pegou e escreveu tudo? Escreve aqui no chat para quem não pegou conseguir anotar. Tá? Mas eu falei que o preconceito é uma mazela altamente prejudicial a todos que precisa ser resolvido urgentemente. Foi alguma coisa nesse sentido, tá? Então, ou seja, mazela é um pesar, uma coisa ruim, negativa, tá? É um problema que afeta as pessoas e precisa ser resolvido urgentemente. O que eu fiz nessa frasezinha que eu criei agora? Eu comecei com assim, seja por fator X, vírgula, seja por fator Y, vírgula, tese. Então, isso é uma coisa que eu talvez nunca tenha ensinado no meu Instagram. E você está aprendendo aqui agora. Técnica para colocar a apresentação dos argumentos. Isso é uma das técnicas, tá, gente? Não significa que só dessa maneira que tá certo, pelo amor do que vocês acreditam. Então, técnica. Seja assim, vírgula, seja por X. X representa a primeira causa que gera aquele problema. Displicência governamental. Primeiro causador do problema. Vírgula, seja por Y. Y é o segundo causador. É a segunda causa que deixa aquele problema existir, permanecer, que contribui para aquele problema. Fechei, já apresentei meus argumentos, o meu corretor já sabe que eu vou falar daquela causa 1 no desenvolvimento 1 e da causa 2 no desenvolvimento 2. E aí, na mesma frase, eu botei uma vírgula e tasquei-lhe a tese. E fechei minha introdução, e aí a introdução acabou de uma vez por todas. Tá? E é isso. Ai, acabou. Tanta coisa, né? Mas consegui falar tudo que eu precisava antes da live acabar de qualquer forma. Mas eu quero saber de vocês o seguinte. Agora, vou abrir aqui 5 minutinhos para perguntas, porque logo depois eu tenho que ir para a live lá do Instagram, que minha aluna, ex-aluna também vai tá me esperando, para a gente poder fazer a live sobre aprovados em medicina e tirar dúvidas. Eu quero saber de vocês o seguinte. O que vocês acharam? Se vocês gostaram, se deu alguma coisa de conteúdo de valor que vocês não sabiam ainda, que foi importante. Se ficou alguma dúvida lá do nosso grupo do WhatsApp, se ficou alguma dúvida aqui dessa live. Vitor Hugo, tese é a sua opinião. Então, a opinião é preconceito, que é a palavra-chave do tema, é prejudicial para a sociedade. Isso é minha tese. É o que eu quero defender. Tá? É isso aí. Então, eu só juntei a tese com a apresentação dos argumentos. Então, ficou assim, é uma fórmula. Assim, vírgula. Seja por displicência governamental, chutei qualquer coisa aqui, mas no dia você vai botar uma causa que tem a ver. Vírgula. Seja por falta de educação vinda de casa, fecha vírgula. O preconceito, agora é o momento da tese, o preconceito é uma grande mazela, ou seja, é um grande problema prejudicial a toda a população que precisa ser resolvido urgentemente, tá? Gente, esse foi só o primeiro aulão dos 3 que vão acontecer nessa semana focada na redação. Hoje foi de introdução, amanhã é desenvolvimento. Você que quer saber como fazer o desenvolvimento assim, passo a passo, período por período, não perca. Fala com seus amigos também, porque eu acho que esse é um conteúdo legal que eu nunca dei de forma tão explicada assim, numa live ao vivo, tá? E é isso, vocês já perceberam, né? A Raíssa colocou, eu percebi isso em algumas técnicas, essas técnicas em alguns posts que você faz, exatamente, vocês vão perceber isso em muitas redações que eu posto no meu Instagram. E é isso, galera. Eu espero que vocês participem,
Continuem participando muito lá no nosso grupo. O grupo, sim, vai ficar silenciado por esse tempo. Façam os exercícios, gente. Façam, me marquem lá no Instagram, @foca na redação, quando vocês acabarem de fazer o exercício, porque eu tô corrigindo de todo mundo. E, assim, é praticamente uma mini consultoria, porque eu tô dizendo, olha, você tá fazendo certo aqui, fazendo errado ali, então vai valer super a pena. Escutem os áudios com calma lá do grupo do WhatsApp, que eu tenho certeza que depois dessa semana a sua vida vai ser transformada e você vai, de uma vez por todas, não ter medo de escrever uma redação. Não ter medo na folha em branco, não ter medo do tema. Tudo vai ficar muito mais claro para você na sua vida. Combinado? Gente, como eu falei, essa live está sendo feita pelo YouTube pela primeira vez na vida. A professora já tinha usado o YouTube antes? No caso, não. Então, eu vou tentar salvar essa bagaça para ela ficar disponível aqui para todo mundo assistir depois. Eu vou tentar, eu não sei se eu sei fazer isso. Tá? Eu acho que eu sei. Vamos tentar, vamos tentar. Gente, não vai embora, não me abandona. Eu quero todo mundo agora indo agora lá para o Instagram, porque eu vou entrar ao vivo com a minha aluna Luísa. Ela foi aprovada em medicina. E ela vai contar tudo para vocês da trajetória dela. Tudinho, tudinho, tudinho. Show? Outras dúvidas que vocês quiserem tirar, vocês podem tirar lá pelo Instagram, vocês podem me mandar mensagem. E aqui, lógico, nas próximas lives que eu fizer, a gente sempre vai tirar dúvida também de redação. Tá bom? Galera, beijo, ó. Temos 53 pessoas aqui. Tava na média de umas 70. Eu quero que as 70, ou pelo menos 53, estejam lá na minha live no Instagram, hein? Hashtag tô contigo, hein? Hashtag tô contigo. Beijo, galera. Beijo pra vocês, @foca na redação. E a gente se vê lá agora. Tchau!